E depois de 6 anos, Lucas Moura voltou a ser convocado para a seleção brasileira. O meia do São Paulo entra no lugar do Savinho, que foi cortado por causa de lesão. O Brasil joga com o Equador na próxima sexta e na terça, dia 10, com o Paraguai pelas eliminatórias da Copa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Moura é seleção. Eu acho que essa convocação faz justiça com o momento do jogador, mas escancara um velho problema da CBF. Na verdade, são 2 problemas, tá? Mas a CBF é um problema, vamos combinar dessa forma. Eu não consigo condenar a convocação de Lucas Moura, muito pelo contrário. Trata-se de um craque jogando no futebol brasileiro. Você que não é São Paulino, e eu sei que muitas vezes a rivalidade atrapalha a nossa análise, pode ser que você não pense dessa maneira. Eu não sou São Paulino e tenho uma análise completamente diferente. Cara, o Lucas é um facho de luz no meio do futebol brasileiro. É claro que tem jogadores bons como ele, mas o Lucas é diferente. Ele é diferenciado pela maneira como ele... E aí não tem como não englobar o todo. O Lucas é um exímio profissional. Eu já falei isso aqui outras vezes. Quando ele voltou, ele começou a sentir lesões. E ele deu uma entrevista que me chamou muita atenção. Ele falou que sentiu lesões no São Paulo que ele não sentia na Europa. E ele começou a perceber que a carga e a preparação física dele precisava ser alterada. Esse é o entendimento que tem o Lucas. Porque como o calendário aqui é mais pesado, ele precisava de um treino de força maior. E ele conversou com a preparação física e eles mudaram o treinamento dele. E ele disse que já tinha mudado a alimentação para poder suportar isso. É um jogador muito à frente. É um cara que escolhe jogar no Brasil e no Clube do Coração, podendo jogar em qualquer outro lugar. E é verdade que o Lucas tinha mercado. Com a idade dele, ele volta para o Brasil aos 30 anos. Agora tem 32. Mas ele volta aos 30 anos no auge físico e técnico. Podendo jogar, sim, em grandes clubes ou até mesmo em médios clubes da Europa. Podia estar, sei lá, forrando os bolsos na Arábia Saudita, a nova meca do futebol. Então, assim, ele vem para o Brasil, vem para o Clube do Coração e ajuda a dar ao São Paulo o título inédito da Copa do Brasil. Esse é o Lucas. Esse é o Lucas. E afora tudo isso, o Lucas joga demais. E não tem, de verdade, na seleção brasileira, um jogador dessa característica. Eu não vou nem falar qualidade, não vou nem entrar no mérito. Dessa característica. O Lucas ele joga em qualquer função do meio para frente. Ele é extremamente habilidoso, ele sabe jogar por dentro, ele sabe jogar pelos lados, ele tem experiência em seleção e em futebol europeu. Qual o problema de convocar o Lucas? Tem tem 2. E eu vou explicar quais são. Primeiro, te dizer que ele foi convocado no lugar do Savinho, do Manchester City, lesionado, fora do jogo contra o West Ham, nesse fim de semana pela Premier League. O Lucas Moura foi chamado pelo Dorival Júnior. Os 2 jogos que a seleção tem agora nessa data FIFA, 6 e 10 de setembro. 6 no Couto Pereira, no Brasil, e dia 10 contra o Paraguai, em Assunção. Exatamente aí que está um dos problemas. O segundo jogo é dia 10, em Assunção, no Paraguai. Dia 12, quinta-feira, ou seja, portanto, na terça, o último confronto, o último compromisso da seleção brasileira pelas eliminatórias, que o Brasil precisa melhorar, porque está em 6º lugar, está terrível lá, não ganhou ainda esse ano, uma loucura. O Lucas entra em campo, joga como titular? Dificilmente, mas, sei lá, joga alguns minutos contra a seleção do Paraguai, em Assunção, na terça-feira. Na quinta, o São Paulo vai a Minas Gerais encarar o Atlético Mineiro no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Já perdeu o primeiro jogo por 1-0 no Morumbis. E aí? São 48 horas entre um jogo e outro. Vocês imaginem se o Lucas tivesse jogado, ou se ele fosse jogar 90 minutos contra a seleção do Paraguai. Eu não acredito nisso, mas enfim, como que ele jogaria esse jogo de quinta-feira? Aos 32 anos. Ele está bem fisicamente, mas não é nem o tempo mínimo necessário que a FIFA considera interessante, que são aquelas 66 horas. Esse é um problema, né? É
é um problema. Porque a CBF ela consegue vender que ela para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, na data FIFA, coisa que já devia ter feito há muito tempo, só que, ao mesmo tempo, ela aproxima jogos antes e depois. E aí vem com a desculpa de que, beleza, o brasileiro parou, mas é a Copa do Brasil não. E aí você tem jogadores de times envolvidos na Copa do Brasil que são chamados. Não é só o Lucas do São Paulo, é o Pedro e o Gerson do Flamengo. Tudo bem, o Flamengo teve uma vantagem contra o Bahia, mas e daí? Não, mas não vai conflitar, porque não é no mesmo dia, não é nem no dia seguinte, mas é 2 dias depois. Não tinha que ser ali. Porque aí não teria já esse problema do ranço instalado pelo torcedor de São Paulo quando o Lucas foi chamado. Porque é isso que acontece. Ninguém mais torce pela seleção. Hoje o torcedor brasileiro torce pelo seu time. E esse é o outro problema que eu citei no começo do vídeo. Não é um problema. Um é de logística e organização de calendário da CBF. E o outro é que, infelizmente, a seleção brasileira ela gera antipatia no torcedor, a ponto do torcedor não ficar feliz. Vejam que os rivais não entendem o Lucas como selecionável. A maioria, tá? Não estou generalizando. E os são paulinos estão bravos porque o Lucas pode desfalcar ou se desgastar ou se lesionar para o jogo mais importante, que é contra o Atlético Mineiro. Parabéns, CBF. Você conseguiu. Você desagrada todo mundo. Porque, infelizmente, o torcedor não acredita na CBF, não acredita na seleção, não se sente representado pela seleção. Isso é culpa de quem? Minha? Sua? É da CBF, que não trata bem o nosso melhor produto. Como resolver isso? Não sei. Eu só sei que isso é um fato. O Lucas merecia ser chamado. O Lucas merece por tudo que joga, por tudo que é, por tudo que já fez pelo futebol, pela necessidade que nós temos hoje na seleção de um cara diferente. E ele é esse cara diferente. Mas é impressionante como a seleção não consegue agradar absolutamente ninguém. Aí fica difícil. Hora de falar sobre o São Paulo com 2 reforços praticamente garantidos. Faltam as questões burocráticas, realização de exames médicos e assinatura do contrato. Não são baita nomes, mas o São Paulo vai trazer um volante e um lateral esquerdo. Quero começar pelo lateral esquerdo, Jamal Lewis. Lateral de 26 anos de idade, pertence ao Newcastle e é da Irlanda do Norte. Inclusive já tem 36 jogos pela seleção do seu país. Atleta que atuou na temporada passada pelo Watford, na 2ª divisão, teve uma temporada relativamente boa. Início da carreira no Norwich e está desde 2020 no Newcastle. Confesso que nunca vi esse atleta jogar, foi um nome sugerido ao São Paulo. O São Paulo avaliou os prós e contras do jogador, inclusive já desembarcou nesse domingo para a realização de exames médicos, assinatura do contrato e também para que ele possa ser inscrito até essa segunda-feira. O segundo reforço, Santiago Longo. Volante do Belgrano, 26 anos de idade, 30 partidas na atual temporada com 2 assistências. Zubeldia teve papel importante na contratação desse atleta, que também era alvo de um time da Arábia Saudita. Zubeldia pegou o telefone, ligou para o Longo e disse que ele seria extremamente importante por ser essa figura do primeiro volante, de muita capacidade física e proteção ao sistema defensivo. Foi diante desse cenário que as conversas avançaram. Contrato dele no Belgrano termina em 2027 e o valor de mercado de 4 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente do São Paulo que alegou que o tricolor não tem grana para grandes investimentos, até por isso, jogadores de menos nome, mas que chegam para agregar. E você curtiu o nível dos reforços? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Fala, torcedor tricolor, seja bem-vindo ao canal, trazendo para vocês mais um vídeo a respeito do São Paulo, as últimas informações. O técnico Dorival Júnior convocou o meia Lucas Moura, do São Paulo, neste sábado. O jogador de 32 anos substitui Savinho, do Manchester City. A comissão técnica da seleção recebeu informação de lesão do atleta do Manchester City, que não foi a campo contra o West Ham neste sábado. São Paulo negocia a contratação do lateral esquerdo Jamal Lewis, do Newcastle. Atleta da Irlanda do Norte, tem 26 anos e passagens pela seleção do seu país. Tricolor discute a chegada do jogador por empréstimo, com opção de compra. O São Paulo negocia a contratação do lateral esquerdo Jamal Lewis, de 26 anos. O atleta nascido na Irlanda do Norte pertence ao Newcastle, da Inglaterra. O tricolor também conversa com o volante argentino Santiago Longo,
do Belgrano. A diretoria do tricolor discute com os ingleses a chegada do jogador por empréstimo, com opção de compra. A negociação é considerada como adiantada. A diretoria do São Paulo tem até a próxima segunda-feira para reforçar o plantel. No dia 2, a janela de transferências será fechada no Brasil. A lateral esquerda é uma das prioridades do tricolor para a sequência da temporada. Antes de Lewis, a diretoria discutiu as contratações de Alex Sandro, que acertou recentemente com o São Paulo, e de Mário Rui, português que atua no Napoli, da Itália. O Wellington é titular da posição, mas acertou pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra, e não permanecerá no clube depois de dezembro, quando seu vínculo com o tricolor se encerra. Os ingleses até tentaram antecipar a ida do jogador, mas o São Paulo rejeitou 2,5 milhões de libras, 18,4 milhões de reais na cotação atual, para uma liberação imediata. Para reservas, o Beldia conta no plantel com as opções de Patrick Lanza, que se recupera de uma fratura na clavícula, e Michel Araújo. Quem é Jamal Lewis? Nascido na Irlanda do Norte, Jamal Lewis tem passagem pela seleção principal e de base do seu país. Foram 36 jogos pela equipe principal, incluindo os amistosos contra Espanha e Andorra, em junho deste ano. O jogador de 26 anos iniciou a carreira profissional no Norwich City, da Inglaterra, e está no Newcastle desde 2020, mas atuou pelo Watford, na temporada passada, por empréstimo. De acordo com números do site Ogol, disputou 38 partidas, não marcou nenhum gol e deu 2 assistências. Recentemente, ele retornou ao Newcastle e participou de parte do amistoso contra o Yokohama Marinos, do Japão, no dia 3 de agosto. O tricolor abre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na 5ª posição, com 41 pontos. O Fortaleza lidera o torneio com 48 pontos e um jogo a menos. Se você gostou do vídeo, deixe abaixo seu comentário, se inscreva se não é inscrito e deixe o seu like.